25, desposou Abraão outra mulher, chamava-se Quetura. Ela lhe deu à luz a Zintran, Yoxã, Medã, Midian, Isbaque e Suã. Joxã gerou a Seba e a Dedã. Os filhos de Dedã foram Assorim, Letuzim e Leumim. Os filhos de Midian foram Efá, Efé, Enoque, Abidá e Elda. Todos estes foram filhos de Quetura. Abraão deu tudo o que possuía a Isaque. Porém, os filhos das concubinas que tinha, deu ele de presentes, e ainda em vida os separou de seu filho Isaque, enviando-os para a terra oriental. Foram os dias da vida de Abraão, 175 anos. Expirou Abraão, morreu em ditosa velhice, avançado em anos, e foi reunido ao seu povo. Sepultaram-no Isaque e Ismael, seus filhos, na caverna de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar, o Eteu, fronteiro a Manré, o campo que Abraão comprara aos filhos de Et. Ali foi sepultado Abraão e Sara, sua mulher. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou a Isaque, seu filho. Isaque habitava junto a Beer-lahai-roi. São estas as gerações de Ismael, filho de Abraão, de Agar, egípcia serva de Sara, lhe deu à luz. E estes os filhos de Ismael, pelos seus nomes, segundo o seu nascimento. O primogênito de Ismael foi Nebaiote, depois Quedar, Abdel, Mibsão, Misma, Tomar, Assá, Adrádia, Tema, Getur, Naves e Quedemar. São estes os filhos de Ismael, e estes os seus nomes, pelas suas vilas e pelos seus acampamentos, 12 príncipes de seus povos. E os anos da vida de Ismael foram 137, e morreu e foi reunido ao seu povo. Habitaram desde Avilá até Sor, que olha para o Egito, como quem vai para a Síria. Ele se estabeleceu fronteiro a todos os seus irmãos. São estas as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Era Isaque de 40 anos, quando tomou por esposa a Rebeca, filha de Betuel, o arameu, de Padã, irmã de Labão, o arameu. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela, então disse: se é assim, porque eu vivo? E consultou ao Senhor. Respondeu-lhe ao Senhor: 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Cumprindo os dias para que desse a luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro noivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaque de 60 anos, quando Rebeca lhe deu à luz. Cresceram os meninos. Esaú saiu pereto, caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaque amava Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava a Jacó. Tinha Jacó feito um cozinhado. Quando esmorecido veio do campo Esaú, ele disse: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozido vermelho, pois estou esmorecido. Disse Jacó: vende-me primeiro teu direito de primogenitura. Ele respondeu: estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e me deu o seu direito de primogenitura a Jacó. Depois Jacó e Esaú
Capítulo 26. Sobrevindo fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei todas estas terras. A tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar, perguntando-lhe aos homens daquele lugar a respeito de sua mulher, disse: É minha irmã, pois temia dizer: É minha mulher. Para que, dizia ele consigo, aos homens do lugar, não me matem por amor de Rebeca, porque era formosa de aparência. Ora, tendo Isaque permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando da janela, viu que Isaque acariciava Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou a Isaque e lhe disse: É evidente que ela é tua esposa. Como, pois, disseste: É minha irmã? Respondeu-lhe Isaque: Porque eu dizia, para que eu não morra por causa dela. Disse Abimeleque: Que é isso que nos fizeste? Facilmente algum do povo teria acusado de tua mulher, e tu atraído sobre nós grave delito. E deu esta ordem a todo o povo: Qualquer que tocar a este homem ou a sua mulher, certamente morrerá. Semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo, possuía ovelhas e bois, e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaque: Aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. E tornou Isaque a abrir os poços que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que a seu pai lhes havia posto. Cavaram os servos de Isaque no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: Esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenda-se com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa desse contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, cavou ainda outro poço, e como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote e disse: Porque agora no seu lugar o Senhor, e prosperamos na terra. Ali subiu para Berseba. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e lhe disse: Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então levantou ali um altar, e tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda. Os servos de Isaque abriram ali um poço. E Gerar foram ter com ele Abimeleque, e seu amigo, aos artíficos, comandante do exército,
espalhando.